Professor Carlos Pérez hoje vai falar de um assunto que eu acho assim, eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas em congresso, né, da aula do próprio professor Carlos também, sobre o uso de testes genéticos na nefrologia. E eu enxergo assim, professor, como Ah, algo muito promissor na nossa área, né, e que veio assim LMR. para tirar algumas lacunas aí da nossa prática do dia a dia, principalmente de diagnóstico. Então, vai ser assim um grande prazer estar aqui na plateia e assistir, né, essa brilhante aula aí do senhor, viu? Então, passo a Perfeito, palavra agora para o senhor aqui começar a nossa sessão nacional da Vita. perfeito. Marcelo, agradeço o convite da Vita, seu convite, doutor Marcelo, coordenador aí, didático aí do grupo, o doutor Bruno e todo o staff. E a ideia da gente agora, nesse breve tempo aí, é discutir um pouquinho sobre a importância da genética na nefrologia, né? De uma forma, tentar transmitir de uma forma prática. Eu, como a maioria daqui, eu sou um nefrologista clínico, não tenho formação nenhuma formal na área de genética. Então, a ideia é trazer o que a gente tem que ter de conhecimentos assim básicos e importantes para a nossa prática diária. Lembrando que genética clínica é a especialidade com menos médico no Brasil. São muitas doenças, muitas especialidades, e a gente precisa dominar um pouquinho o assunto nas diversas áreas, porque, como a gente vai ver, são doenças que, na realidade, não são tão raras, são comuns aí no nosso dia a dia, tá bom? Bem, eu vou compartilhar aqui. Ok. Então, vamos iniciar essa trajetória aí, que tentarei ser breve e trazer informações importantes. Não tem nenhum conflito assim de interesse direto nessa área. E o que a gente vai tentar? Eu vou tentar abordar aqui de uma forma assim bem pragmática aí para a nossa prática clínica, né? Rapidamente, o que é o conceito atual da doença renal crônica indeterminada, né? Ou do CKD-X, né? Esse conceito é um conceito importante, porque quando a gente trabalha numa clínica de diálise ou no ambulatório, no tratamento conservador, na área de nefrologia, a gente vai ver que um percentual importante dos nossos pacientes com doença renal crônica, nós não sabemos a causa, que é o que a gente vai usar esse termo de doença renal crônica indeterminada. E, na sequência, a importância da genética nas doenças raras como um todo, aí nós vamos entrar com a importância da genética na nossa especialidade, né, no nosso perfil de paciente. E aí a parte prática, né, como é que a gente solicita e interpreta um teste genético. Vou trazer alguns casos que eu já tenho mais clássicos e alguns novos de pacientes que a gente elucidou o diagnóstico usando essa tecnologia, digamos assim, né, propedêutica, e o que a gente já tem de tratamento específico. A gente não está falando de futuro, mas não, a gente está falando de presente, isso é muito importante. Então, iniciando aqui o conceito atual de doença renal crônica indeterminada, né? Então, eu costumo dizer que esse conceito aí do CKD, né, da doença renal crônica, esse termo X, né, que é proposto para o grupo europeu, eles estão querendo colocar o seguinte: a doença renal crônica de causa indeterminada ou inexplicada, indefinida, que eu vou trazer para o português aqui com um pouquinho de liberdade, como doença renal crônica indeterminada. Então, resumo da ópera: a cada 5 pacientes que nós temos com doença renal crônica, por exemplo, em estágio terminal, em terapia renal substitutiva, etc., 3 pacientes são as causas são as mais comuns, né? Diabetes e hipertensão. 20% seriam as glomerulopatias, a própria doença renal policística do adulto, né? Eu sempre gosto de frisar que isso aqui não é uma doença rara, é uma doença comum. Aliás, é a doença genética mais comum na nefrologia. E outras causas que nós sabemos a causa, eventualmente porque fez uma biópsia, etc. Isso corresponde a mais ou menos 20%. Então, eu teria aqui 60% diabetes e hipertensão, 20%. Agora, em vermelho aqui, tem um grupo aqui, aproximadamente de 20%, que nós não sabemos a causa. É aquele típico paciente que não é diabético, tem hipertensão há pouco tempo ou não tem hipertensão, não tem doença policística, não conseguimos biopsiar, e a gente não sabe exatamente qual é a causa da doença renal. E aí entra a importância não só de doenças congênitas, que a gente vai comentar, causas ambientais, etc., mas as causas hereditárias, as causas genéticas. E isso tem ganhado cada vez mais força, né, em várias especialidades, sobretudo na nefrologia. Então, trouxe os dados recentes aqui, vocês podem ver, de 5 anos para cá, dados na Europa, por exemplo, mostrando que aproximadamente 27% dos pacientes que entram em terapia renal substitutiva na Europa não se sabe a causa, nos Estados Unidos em torno de 14%,
Resultados de Madrid, especificamente 18%, o que eu quero dizer? Aproximadamente aí, 1/5 dos pacientes, em média, que estão entrando em terapia renal substitutiva, etc., nós não sabemos exatamente a causa, e aí vai entrar a importância da genética. Quando eu venho para dados nacionais, esse aqui é o último censo da SBN, né? Em 2025, observem aqui: diabetes, hipertensão, glomerulopatia, rim policístico. Mas quando eu entro aqui em causas indefinidas, olha aqui, exatamente, ó, 20%, 1 a cada 5 pacientes nossos que estão dialisando, nós não sabemos exatamente a causa. E mais, alguns dos pacientes diagnosticados, por exemplo, com alguma glomerulopatia ou, às vezes, com hipertensão, eles, na realidade, eles podem ter uma doença genética de background. Ou seja, não tem jeito, isso não é muito prevalente e a gente vai estar de frente com esses pacientes no dia a dia. E alguns termos que está sugerido para a gente, são sugeridos atualmente, né, sobretudo por um consenso europeu, quando a gente fala, esse paciente ele tem uma hematura familiar benigna, por exemplo, no tratamento conservador. Sim, mas isso é o quê? Isso é um Alport. Esse paciente tem uma glomerulonefrite crônica, mas qual é exatamente a glomerulopatia? Esse paciente aqui tem rins atróficos, isso não é exatamente a causa estabelecida. Eu recebo pacientes, por exemplo, com nefrocalcinose. Nefrocalcinose pode ter várias causas, fora do rim, né? Como mesmo doenças tubulointersticiais, hereditárias ou não. Então, essa terminologia aqui é vaga, assim como a terminologia de patologia, que às vezes não fecha o diagnóstico. Paciente, por exemplo, eu fiz uma biópsia, ele tem uma glomerulonefrite membrano proliferativa. Sim, mas a gente tem que ser mais específico. Ela é primária, ela é secundária, ela, inclusive, pode ser uma doença hereditária. Então, a ideia atual é que os pacientes que forem classificados como uma doença renal crônica, que eu não sei a causa, eu tenha uma boa histologia, se possível, né, poder fazer biópsia, incluindo eletrônica, e genética. Isso já é uma indicação técnica mundial, a importância do exame genético para definir a causa. Então, ainda baseado nesse paper do NDT, um paper recente de 2025, qual é a ideia que nós temos como clínicos? Eu tenho um paciente com doença renal crônica, o que a gente faz? Quando ele tem uma causa estabelecida, por exemplo, doença renal do diabetes, a gente classifica, né, o paciente pela filtração, todo mundo sabe, né, de G1 a 5, né, estágios 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, pela filtração glomerular, e pela albuminúria, de 1 a 3, né, normo, micro, macroalbuminúria. E a gente precisa colocar a causa. Então, um DRC, por exemplo, estágio 3B a 2, doença renal do diabetes. Porém, quando a gente não sabe a causa, a ideia é que se use o termo CKDX ou do DRC indeterminada. A gente estadia, por exemplo, 3B a 2, e usaria 2 letrinhas. Se tem histologia ou não, se foi possível fazer biópsia nesse paciente ou não, e a data, e se foi possível fazer teste genético ou não, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. E ainda mesmo nesse paper, quando eu tenho então uma doença renal crônica indeterminada, a importância de ver o doente como um todo, aí um red flag para a doença genética já é olhar os outros órgãos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com doença renal crônica indeterminada, não consegui biopsiar, os rins já estão pequenos e, por exemplo, eu nem consegui ainda fazer um teste genético. Mas se ele tem, por exemplo, um problema ocular, por exemplo, um ceratocônio, lenticônio anterior, eu vou pensar em Alport. Se esse paciente, por exemplo, tem muitas fraturas, deformação óssea, eu vou pensar nas tubulopatias. Se esse paciente, por exemplo, tem alterações de orelha, de ouvido, de audição, eu vou pensar em algumas doenças tubulointersticiais que costumam concorrer, né, coincidir com o problema da audição. Então, isso já fica uma dica, um red flag aqui para chamar atenção, cuidado. Manifestações em outros órgãos vão chamar atenção para a gente, sem dúvida, para doenças genéticas. Aí a gente entra agora na importância da genética nas doenças raras. Então, eu sempre gosto de lembrar que a definição de doenças raras do Brasil é da OMS, são as doenças que afetam até 65 por 100 mil pessoas, mais ou menos em torno de 1 para 2 mil aproximadamente. Se uma doença afeta menos de 65 para 100 mil pessoas, a gente considera essa doença rara, ok? E aí, a gente começa a ver que 80% das doenças raras têm origem genética. Olha a importância aí da genética. E a nefrologia, aqui nós estamos diretamente nesse limite de fronteira diagnóstica. Só lembrando, nós temos 20 mil genes, então nosso genoma, nós temos 20 mil em média, 20 a 21 mil genes, 1 a 2% é o que fabrica a proteína,
que vai ser mais importante para a gente, né, que é o exoma. Então, o genoma é o total de genes, o exoma é 1 a 2% do total desses genes, que são genes que vão fabricar proteínas, e já se descobriu que há mais de 4 mil, aproximadamente 20%, tá, do total do genoma, esses genes já estão associados a doenças hereditárias. E onde entra a nefrologia? Aqui, ó, aproximadamente mais de 600 genes, eles causam diretamente ou indiretamente doenças renais. Então, nós, na nefrologia, estamos abarcando aqui aproximadamente 15% de todas as doenças hereditárias na medicina. É muita coisa dentro da nossa especialidade. E aí eu trago uns conceitos importantes, que é a doença congênita, que é aquele fenótipo que está presente desde o nascimento, mas ela pode ser genética ou não. Por exemplo, a síndrome nefrótica congênita, transmissão, ela, por exemplo, pode ter uma transmissão hereditária, mas eu posso ter uma criança que nasce com sífilis, que é uma doença infecciosa, ela não é genética, mas ela acontece ali ao nascimento. O nosso foco vai ser aqui nas doenças hereditárias, que são as doenças que vão ser transmitidas, obviamente, pelos genes, e o fenótipo desse paciente ele vai depender dessa transmissão genética, né? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, doenças que podem estar presentes ao nascimento, como a síndrome nefrótica congênita, mesmo exemplo, ou não. A doença renal policística do adulto, ela não está presente no nascimento, mas ela é hereditária e vai ter manifestação na idade adulta. E agora, 2 conceitos importantes para a gente. Um gene causando um fenótipo, eu vou chamar de monogênica, que são aquelas doenças com as transmissões clássicas, né, autossômicas ligadas ao X. E doenças que têm vários genes causando são as doenças poligênicas. Isso tem uma importância prática. Geralmente, as doenças monogênicas vão dar um fenótipo, são doenças raras, bem mais raras, e vão dar um fenótipo forte. Vai ter muita manifestação daquela doença naquele paciente. As poligênicas, muitas das variantes que eu vou comentar, não necessariamente são patogênicas, mas elas aumentam a chance de ter algum tipo de problema, mas não são necessariamente patogênicas. E vai outro conceito que eu tenho falado já há algum tempo, todas as pessoas, colegas geneticistas, etc., é evitarmos o termo mutação. Então, quando a gente fizer agora um genoma, um exoma, um painel, e vier um gene como alteração, a gente vai chamar que ele tem uma variante genética, evitar o termo mutação. Esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra o seguinte: aqui essa doença é rara, a frequência na população, e aqui é o efeito de doença no paciente. Então, vocês percebam que as doenças monogênicas, por exemplo, né, você tem uma variante, um gene com uma variante, por exemplo, patogênica, que vai levar a uma doença, elas são bem mais raras e causam um fenótipo, muita alteração fenotípica, a doença mais grave, digamos assim. Enquanto as doenças poligênicas, variantes que não têm assim, um efeito diretamente patogênico, mas que eu tenho muitas variantes, isso pode aumentar a chance, por exemplo, de fenótipos, mas o impacto ele é menor. Então, o nosso foco é muito desse lado aqui, nas doenças monogênicas, bem estabelecidas, que causam. Então, um exemplo, você tem ADPKD. Se o PKD, o gene lá que causa a doença policística, tiver uma variante patogênica, o paciente vai ter uma doença renal policística. É uma doença, no caso, ela não é nem tão rara, né? Peguei até um exemplo aqui fora do contexto, mas ela vai ter um efeito fenotípico importante. Já, por exemplo, quando eu tenho variantes em que eu tenho geralmente vários genes associados, e isso tem uma associação com alguma doença, são as doenças, digamos assim, poligênicas, o efeito fenotípico ele é menor. E aqui é até um pouco, às vezes, difícil definir causalidade, porque muitas dessas variantes não necessariamente causam doença. Um exemplo disso são, que está na moda, né? Apoliproteína B, ApoB, as variantes de ApoB, eu diria que 15%, 20% de nós da população temos variantes da ApoB. Mas grande parte dessa população não vai desenvolver doença, mas tem um risco maior de ter gravidade em certas doenças por influência dessa variante. Outro conceito que é importante é o que a gente chama de SNV, que é uma variante de um nucleotídeo só, que é o mais comum que a gente vai falar das doenças monogênicas. E geralmente são muito raras. E guarde o seguinte, você faz o exoma, um genoma, você tem um gene lá, por exemplo, que vai causar uma glomerulopatia, uma variante patogênica. Então, eu tenho um SNV, uma variante de nucleotídeo único.
Se esse SNV, se essa variante, por exemplo, ela atingir mais de 1% da população, então já é uma variante comum, não é uma variante rara. A gente chama de SNP, que é um polimorfismo de nucleotídeo único. Então, quando a gente usa esse termo polimorfismos, geralmente são variantes, na maioria não patogênicas e que são comuns na população. São variantes, geralmente, que podem se associar ou não a fenótipos, mas o nosso foco vai ser nos SNVs. Né? E esse CNV é quando eu tenho um pedaço grande de genes, são vários genes que estão acometidos, que é a variante de número de cópia. Qual é a parte prática aqui? Quando eu tenho um gene só, né, um nucleotídeo único alterado como variante que dando uma doença, eu vou fazer testes para detectar isso aqui, ó, SNVs principalmente. Se eu quero um pedaço maior do cromossomo, ou um pedaço maior do gene, no caso, ou mesmo do cromossomo, os testes genéticos vão ser diferentes para poder fazer esse diagnóstico. Esse slide aqui eu trouxe só para lembrar os padrões de transmissão das doenças monogênicas, autossômico dominante, autossômico recessiva. Esses padrões, homens e mulheres, são afetados da mesma forma e, geralmente, os dominantes afetam todas as gerações, os recessivos podem pular gerações, e eu diria que as recessivas são mais comuns que as dominantes na prática nefrológica. E menos comuns as doenças ligadas a X, que também podem ser recessivas ou dominantes. E aqui tem um exemplo de doenças renais. A ADPKD, né, que é uma doença comum, a doença policística autossômica dominante, uma doença venérea mais comum. A doença policística autossômica recessiva já é bem mais rara. Aqui eu trouxe ligado ao X recessivo aqui Fabry e Alport, por exemplo, e ligado ao X dominante aqui o raquitismo hipofosfatêmico. Bem, qual seria agora, vamos trazer agora para a nefrologia, a importância da genética na nefrologia. Aí eu vou trazer agora os 3 estudos pivotais aqui dos últimos anos. Esse estudo aqui, ó, pacientes em diálise. Nesse estudo de Grupman, pacientes em diálise. 3.000 e poucos pacientes em terapia renal substitutiva. 10% desses pacientes dialisando tinham doenças monogênicas. Aí foi 10%. Olha, são adultos, tá? E, claro, a maior parte, a doença renal policística autossômico dominante, que é uma doença comum, não é uma doença rara. Em segundo lugar, Alport. Guardem isso. Alport está brigando aí pela pole position. Cada vez mais se diagnostica Alport. Muita biópsia feita, que dá IgA, que dá GESF, etc., é Alport na análise genética. Alport, daqui a pouco, deixará de ser uma doença rara, já está caminhando para ser uma doença que não vai ser mais considerada rara. E, em terceiro lugar, uma doença túmulo intersticial autossômico dominante. Essas foram as principais causas genéticas dos pacientes que não sabiam que estavam em diálise, com exceção, obviamente, de ADPKD, que tinham doença genética. Agora, esse estudo pivotal também, de 2023, de Dow e colaboradores, praticamente mais de 1.600 pacientes foram feitos a exoma total e foi detectado 338 doenças monogênicas. Olha aí, bateu 20%. Ou seja, pacientes com todas essas síndromes aqui acompanhados no ambulatório, pacientes com hipertensão, doença proteinúrica, doença renal mais estágio terminal, pacientes aqui, ó, etiologia desconhecida, que a gente não sabe a causa, nefrolitíase de repetição, hematúria esclarecida, doença túbulo intersticial. Esse foi aqui o rendimento do teste genético, foi um bom rendimento, mostrando que 1 em cada 5 desses pacientes, nos ambulatórios, eles tinham causa genética. É muito impactante. Quais foram as principais, de novo? Císticas, por causa da DPKD, né, que leva às císticas. Pacientes com hematúria, muitos desses pacientes com hematúria microscópica, né, persistente, têm Alport, distúrbios hidroeletrolíticos ácido básico, as doenças túbulo-intersticiais. E na pediatria, vocês lembram que a principal causa de doença renal crônica na pediatria não é diabetes e hipertensão, são as anormalidades congênitas no trato urinário. E eu fui aprender há pouco tempo, apesar de ter 30 anos aí quase em nefrologia, que 20% das CACUTs, que são as anormalidades congênitas do trato urinário, podem ser hereditárias, podem ter transmissão hereditária. Então eu parei de falar para o paciente, você nasceu com rim único, você nasceu com válvula de uretra posterior. O que você tem, isso não passa para filho, não. É um problema só congênito, não é hereditário. Pode sim ser hereditário. Esse é um conceito novo. 20% das CACUT para os pediatras pode ter um componente hereditário. E as doenças, e a doença renal crônica indeterminada. E
Esse é um grande estudo, é uma meta-análise de 25, mais de 10 mil pacientes, rendimento muito bom, obviamente, de teste genético, em 40%, e uma coisa interessante, em 17% reclassificou. Às vezes tinha um paciente diabético, ele tem doença renal do diabetes. Não, ele tem uma doença hereditária. Esse paciente aqui tem uma nefropatia por IgA, biopsiou. Não necessariamente é IgA, ele tem um Alport com IgA na imunofluorescência, mas ele tem um Alport como hereditário. E qual o impacto, gente, da gente ter esse diagnóstico? São vários impactos. Primeiro que eu vou corrigir um diagnóstico errôneo ou dar um diagnóstico que a gente não tinha. Vocês terem noção, eu faço mais a área de tubulopatias, eu tenho aproximadamente uma centena de tubulopatias hereditárias, aproximadamente 100 tubulopatias hereditárias. Praticamente, quase todas eu necessito, da parte hereditária, eu só consigo ter um diagnóstico preciso, obviamente, com a tipagem genética, né, fazendo sequenciamento. Outra coisa, nós vamos prevenir biópsia, prevenir tratamento imunossupressor sem necessidade. Recentemente mesmo, tivemos um paciente com um quadro resistente, uma nefropatia resistente, uma glomerulopatia, uma síndrome nefrótica resistente, conseguiu fazer a tipagem e era uma causa hereditária. Imagina, né, toda a iatrogenia que foi feita com medicação imunossupressora, etc., sem indicação. Outro exemplo, Alport hoje se diagnostica Alport de forma com teste genético. Não há mais necessidade, de maneira geral, de se fazer biópsia, até porque a biópsia não tem 100% de acurácia, mesmo com eletrônica, para um diagnóstico específico. E é importante saber o tipo de variante patogênica, porque cada tipo tem um prognóstico diferente e eventualmente, até vai mudar a conduta clínica. Tá bom? Outra coisa que é importante, o impacto positivo, né, de ter um diagnóstico definido, já tem doenças que eu vou mostrar com tratamento específico. A farmacologia está evoluindo, os trials estão vindo aí. Muitas dessas doenças monogênicas serão curadas no futuro e algumas hoje já estão praticamente sob controle. Vamos exemplificar mais ao final. E uma área que eu acho fundamental de transplante, né? A área de transplante fundamental, porque você imagina, você recebe um receptor para entrar numa fila de transplante, seja para doador vivo ou doador falecido, e ele tem, por exemplo, um doador vivo na família. Se eu não souber a doença de base dele com precisão, isso é medicina de precisão, eu posso retirar um rim de um doador que tem a mesma doença genética, porque é um familiar dele. E isso vai ter um impacto para o receptor e vai ter um impacto para o doador. Então, em vários centros mundiais, já está sendo praticamente, a não ser que você tenha uma causa muito bem estabelecida, né? Por exemplo, um paciente com doença renal do diabetes está muito bem estabelecido. Na dúvida, sequenciar os pacientes nas filas de transplante para, se fizer diagnóstico de doença genética, cuidado com o doador. Esse slide, para quem estiver assistindo, também vai ficar gravado. Se vocês quiserem aí fazer um QR Code, esse como é a minha área mais tubulopatia, esse é um artigo recém-publicado. Eu fiz uma grande revisão narrativa de tudo que é tubulopatia hereditária e adquiridas também, causando problemas ósseos, etc., porque eu fui convidado para falar para endocrinologistas, reumatologistas, ortopedistas, mas eu aproveitei, né, tirei uma casquinha para nefrologia, fiz uma grande revisão de tubulopatias hereditárias, coloquei também adquiridas, que são também raras, e fica uma sugestão bibliográfica com tabelas, assim, está bastante didático, facilita muito para a prática clínica ambulatorial, tá bom? Bem, aí agora vamos chegar na parte prática, né? Como é que eu vou solicitar interpretar um teste genético, Carlos? No consultório, no ambulatório, enfim, como é que eu vou proceder? Então, esse slide aqui, eu fiz uma adaptação um pouquinho aqui dessa referência, eu achei muito interessante, e eu botei aqui, vocês estão vendo aqui o cromossoma, né? A gente tem lá, né, nossos 46, nossos 23 pares de cromossomas. E quando eu tenho um problema de um cromossoma estar duplicado, perder um pedação do cromossomo, aí é cariótipo mesmo, clássico. Quando eu tenho um pedaço grande do meu cromossomo, centenas de milhares de bases, vai usar essa técnica daqui de fluorescência, FISH. Quando eu tenho um problema, aquelas variantes em número de cópia, lembra? Lembra que o SNV, aqui, ó, o SNV é a variante que eu tenho apenas num nucleotídeo, em um gene. Quando eu tenho um problema que pega
muitos genes, por exemplo, em determinado paciente, eu vou fazer esse tipo de teste para poder detectar, o chamado variante de número de cópias. Por que eu coloquei isso? Porque esses em verde aqui, geralmente são pacientes com quadros mais sindrômicos, e geralmente aqui a gente precisa de apoio, né, de geneticista clínico, geneticista pediátrico. E geralmente os diagnósticos são feitos muito na pediatria. Na nossa prática, sobretudo na nefrologia adulta, a gente vai usar esses 4 testes aqui. Quando eu quiser fazer uma análise de um gene só, é a técnica de Sanger, de um gene só, apenas um gene. É uma técnica mais clássica, tem sido cada vez menos feita. E quando é que eu vou fazer um gene só? Exemplo, eu tenho um paciente com uma doença que é autossômico dominante, e esse paciente, pai ou mãe, ele tem 2 filhos. Eu já sei o gene que ele tem problema. Eu quero saber se o filho ou a filha, eles que têm, por exemplo, 50% de chance, né, de ter aquele gene com a variante, eu só quero saber desse gene. Eu já tenho um diagnóstico do pai e da mãe, eu quero saber da prole. Aí eu vou pedir. Você pode analisar, por exemplo, apenas um gene. Isso, obviamente, é mais barato, né, e mais rápido. Quando você tem uma ideia do que seja, mas que eu tenho muitas doenças, exemplo, você pega uma criança ou um adulto com uma síndrome nefrótica e você não consegue estabelecer um diagnóstico. Você suspeita, ou, por exemplo, suspeita, né, tem um red flag aí para doença genética. Mas quantas doenças podem dar síndrome nefrótica, por exemplo? Quantas proteínas? Mais de 100. Então, nesse caso, você vai pedir um painel, você vai fazer um sequenciamento. A técnica aqui é a mesma de sequenciamento, chamada NGS, ou sequenciamento em paralelo massivo, só que você vai pedir um painel. Então, tem, por exemplo, da nossa área, painel para glomerulopatia, painel para doença cística, painel para tubulopatia, painel para doença do complemento. Então, o painel eu já posso ter de dezenas a centenas de genes avaliados, eu amplio a minha cobertura, né? Eu amplio mais a cobertura e ainda perco pouco de análise de cada gene. Bem, esse paciente meu tem um problema renal, ou um quadro glomerular, ou um quadro tubular, mas ele também tem um problema no fígado, ele tem um problema ocular e ele tem problema em outros órgãos. Eu estou um pouco aqui perdido, ele parece ter uma coisa ou sistêmica, aí a gente já parte para uma coisa maior, que é o exoma completo. Lembra que vai fazer o exoma completo, vai pegar os 20 mil genes, né, e ele vai analisar 1 a 2% de todos esses genes, que são genes capazes de produzir proteína. Exoma são os genes que vão produzir proteína com alguma, que vão ter alguma, vão efetuar de alguma coisa no corpo. E se não se conseguir o diagnóstico com o exoma completo e você ainda suspeita muito de uma condição hereditária, a gente vai partir para o genoma. Então, gene único, painel, exoma e o genoma. Daqui para baixo vai ficando um pouco mais caro, porém eu poderia dizer que atualmente o valor de um painel de genes e o de exoma praticamente é o mesmo. A tendência hoje tem sido, às vezes, na dúvida, solicitar um exoma e pedir o pessoal do laboratório para ter atenção com a história clínica do paciente e pesquisar aqueles genes mais relacionados àquela síndrome. Por isso que no pedido do exame, a gente tem que ter o máximo de detalhes possíveis, né? História na família, pelo menos 3 gerações, quais as suas hipóteses diagnósticas e que grupo de doenças que a gente está, doença cística, doença tubulointersticial, etc. Isso vai ajudar na análise de dados. Podemos continuar? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Então vamos lá. Aqui está uma exposição excelente, professor. Então vamos lá. On-gene, painel, exoma e genoma. Então, esse quadrinho aqui, né, ajudado pelo notebook LM, é esse conceito de cobertura e profundidade. Um gene, se eu vai analisar um gene, eu posso analisar, por exemplo, o gene da transretina, eu trabalho muito com amiloidose, e tem quase 200 variantes patogênicas. Quando eu analiso só esse gene, eu tenho profundidade excelente, vou avaliar tudo o que é possível naquele gene. Porém, eu só estou analisando um gene, então ele tem baixa cobertura, são 20 mil genes, eu estou analisando um, minha cobertura é quase nenhuma, só estou vendo um gene, porém eu tenho muitos detalhes daquele gene. Então eu vou fazer isso para quem tem alguém na família com aquela doença e, obviamente, ele vai ter menor custo e rapidamente a gente tem um resultado desse hoje em menos de 2 semanas.
Aí, daqui para cá, são utilizados o sequenciamento por NGS. É a mesma técnica que vai ser utilizada. A diferença é o número de genes. Se eu vou num painel, como, por exemplo, painel para glomerulopatia, por exemplo, com 100 genes, eu já tenho uma cobertura maior, uma cobertura aumenta, ainda mantém uma boa profundidade. Então, eu tenho uma noção do que eu quero. Aquele meu fenótipo, é fenótipo de nefrótica, é fenótipo de doença glomerular. Então, eu vou nesse fenótipo. Isso aumenta, mantém uma boa profundidade e aumenta a cobertura. É um excelente custo-benefício. Se eu já não tenho muito bem um grupo de doenças na minha cabeça, eu posso pedir um exoma. Lembrar, gente, que quando eu peço exoma, a minha cobertura, lembra, eu pego todos os genes, o que eu chamo é 360 graus, todos os genes que produzem proteína. E, obviamente, eu perco um pouco em profundidade de cada gene. Mas esses exames hoje, eles estão muito equiparados, porque a partir de um exoma que é feito nesse ano, esse mesmo material ele pode ser reanalisado posteriormente, caso você queira reavaliar algum gene. A tendência tem sido ou pedir um exoma com boas indicações, ou, se você está mais seguro, um painel. Mas deixa eu dar uma dica prática. Quando você vai solicitar um teste genético, quando eu peço um gene, o paciente já sabe que só vai vir o resultado daquele gene, ok? Quando eu peço um painel, por exemplo, eu tenho um paciente com tubulopatia. Olha, eu vou pedir um painel aqui que vai avaliar 100 e poucos genes na área de tubulopatia. Eu não estou vendo outras doenças. Cuidado, quando a gente solicita um exoma ou um genoma, o genoma é o full, é 100% de cobertura. Vai pegar todos os genes, os que fabricam proteína e os introns, que eu chamo que são genes intrometidos, que não fabricam proteína. Quando a gente solicita um exame desse, tem a questão psicológica e legal. Por exemplo, eu sou nefrologista, eu estou atrás de uma causa de doença cística renal. Mas na hora que vir um resultado de um exoma genoma, podem vir outras variantes patogênicas. Por exemplo, que o paciente tem maior probabilidade de ter câncer de mama, que ele pode ter Alzheimer, que ele pode ter uma arritmia cardíaca. Isso pode trazer, do ponto de vista socioeconômico para o paciente, problemas. Então, você tem que orientar. Na hora que você vai pedir um exoma ou um genoma, que poderão vir variantes patogênicas, inclusive, que eu vou explicar, que causam doença, em outros órgãos. E o paciente vai ter que entender, você tem que fazer uma consulta pré-solicitação do teste e entregar o exame pessoalmente e fazer uma consulta após para orientar isso. Porque eu já peguei paciente, por exemplo, que veio com genoma e vieram 6 variantes patogênicas, 2 da área renal, mas vieram 4 de outros órgãos. E às vezes você precisa de outros colegas também para fazer orientação. Particularmente, eu acho que isso é informação da sua saúde. E vai chegar um momento, gente, que nós vamos ter talvez o genoma, o exoma aí tipado aí para todo mundo. Lembrar que isso traz problemas sociais, né? Imagina aí você, daqui a pouco, isso são dados sigilosos, mas imagina uma empresa, ou você quer casar com alguém, me mostra aí o seu genoma, o exoma, deixa eu ver o seu portfólio aí, se você é uma pessoa de alto risco ou de baixo risco. Isso pode trazer consequências, claro, econômicas, de seguro, etc. Então, eu só queria alertar que, na hora de pedir exoma ou genoma, orientar o paciente que podem vir outras variantes patogênicas fora do que você está pesquisando, tá bom? E aí, como é que vem o resultado? Vem assim, vai classificar as variantes em benigna ou possivelmente benigna. Isso nem vem no laudo, gente. Por exemplo, o paciente A, ele faz um exoma completo ou ele faz um painel para determinada doença renal e vem um gene determinado, por exemplo, de doença cística, e esse gene determinado tem uma variante que, se ela for benigna ou possivelmente benigna, isso é uma classificação mundial do Colégio Americano de Genética Médica, nem vem no laudo mais, então não se preocupem. Se aparecer na avaliação do laboratório de genética variantes benignas ou possivelmente benignas, eles nem colocam isso no laudo, porque não são variantes que não estão relacionadas à doença. Quando vem vermelho, que eu boto aqui, né, um sinal de trânsito, que são as classes 5 e 4, aí são as patogênicas, ou seja, mundialmente, essa variante, que é rara, geralmente é rara na população, essa variante está associada com uma doença. Então, ela vem como classe 5, ou patogênica, ou classe 4. Aí aqui você tem causalidade. O paciente X, ele tem um quadro de doença cística. Vem uma variante patogênica num gene que causa, por exemplo, uma doença policística autossômico recessiva. E ela vem como 4.
então você fez o diagnóstico. Então, 4 e 5, você fez o diagnóstico de causalidade. O problema é essa 3 aqui, que é o sinal amarelo. Isso aqui vem no laudo. O que é essa tal de VUS, né? A variante de significado incerto ou indeterminado. É uma variante, porém, na literatura mundial, não tem ainda os critérios para estar relacionada a determinada doença. Aí é um problema. Vou mostrar exemplo que eu já tive. Você não pode, baseado numa VUS, se você não tiver julgamento clínico para aquele doente com fenótipo muito específico, não dá para dizer que ela é a causa daquele problema que você está procurando. Então, essa variante que hoje é considerada incerta, daqui a 6 meses pode mudar. Saem as publicações mundiais, um caso aqui, um caso acolá, na Ásia, na África, na América do Sul, e aquela variante que em 2000 era VUS, agora em 2020 ela já é considerada patogênica, ou não. Ou uma VUS passa a ser considerada benigna. Então, isso muda com o tempo. Esse é um conceito importante. Esse é um problema para a gente, quando vê uma variante de significado incerto. O que fazer? Aqui fechou o diagnóstico, daqui para cima nem vem no laudo, ok? Então, esse é um laudo PV de laboratórios brasileiros, pacientes que acompanham, só para mostrar que esse é um laudo, por exemplo, que vem um gene, a nomenclatura genética, não vou entrar em detalhes aqui pelo tempo, o que é importante para o clínico? Aqui. Ela é patogênica, no caso aqui, hoje se chama 5, né? Vem como 5, vermelhinho, eu vou mostrar. Lembra, 1 e 2 não vem, que é benigna. 3, a amarela, né, que é em cima do muro, não está ainda classificada como patogênica ou benigna. E 4 e 5 fechou o diagnóstico. E o estado aqui é homozigose. O que significa homozigose? Né? Você tem, nessa determinada doença aqui, lembra que a gente recebe um gene do pai e um gene da mãe. Né? Se está em homozigose, é porque o pai, ambos os genes estão com a variante patogênica. Tem do pai e tem da mãe, e isso estabeleceu essa doença. No caso aqui, uma doença recessiva. Lembra, doença recessiva, os 2 genes que vêm do pai e da mãe, eles têm que expressar a proteína com problema. A doença dominante, basta um expressar. E isso é uma dica. Quando eu tenho um paciente, e a maioria, que é doença recessiva das doenças raras em nefrologia, é sempre bom saber se os pais são consanguíneos, porque imagina, você tem uma doença rara que vem um gene do pai e um gene da mãe, e os dois estão com variante patogênica, para dar problema naquela proteína. Bom, como é que isso pode acontecer? Né? É muita falta de sorte, né? Estatisticamente falando. É porque, em muitos casos, eu tenho vários pacientes que os pais são consanguíneos. Então, como eles casam, primos, etc., ou populações que casam muito entre si, aumenta a chance de ter doença recessiva. Tá? E nós estamos chegando agora nisso aqui. Como é que a gente colocava um paciente, por exemplo, eu tenho um paciente do ambulatório ou fazendo diálise, a doença dele é ADPKD. É doença renal politística crônica dominante. Mas a gente tem que caminhar mais. A tendência agora é saber qual é o gene que dá problema. Eu vou dar um exemplo na ADPKD, que todo mundo conhece. PKD1 é 60% a 70%, PKD2 é 15%. São as mais comuns, os genes mais comuns afetados, né? A ADPKD1 e a ADPKD2. Mas existem mais 8 a 10 genes que causam doença policística do adulto. E esses outros genes, eles são mais raros? São, mas eles têm prognósticos diferentes e eles podem afetar órgãos de forma diferente. Então, a tendência hoje é, eu tenho um paciente ADPKD, se possível, poxa, mas ele tem, essa família, por exemplo, o problema é no PKD1. E a própria variante, o tipo de variante dá prognóstico. Se ela é sense ou não sense, o prognóstico é diferente. Carlos, eu tenho um paciente que foi diagnosticado com doença túbulo intersticial autossômico dominante, rins pequenininhos, paciente jovem, não sei a causa, várias pessoas na família, não pula geração, e esse paciente, a biópsia não dá diagnóstico, biópsia não diagnostica esse tipo de doença, tá? Vai vir como nefrite túbulo intersticial crônica, mas foi feita a tipagem, a sequenciamento, e ele tem uma DTKD. Sim, mas a DTKD tem vários genes, o MOD, mucina, etc, etc. Cada gene desse tem prognóstico diferente, e eventualmente atingem órgãos de forma diferente. Então, esse é o passado, e isso aqui, gente, é o presente e futuro. Esse paciente tem DRC estágio 3B por ADTKD com variante no gene uromodulina. Isso é o ideal hoje, a gente ter medicina de precisão. Vou trazer aqui, então, casos clínicos do nosso dia a dia, como muda a conduta, como muda a perspectiva desses pacientes.
Esse é um artigo interessante também que eu sugiro a todos, mostrando quais são os red flags, quais são, cuidado, quando aparecer isso, quando é que eu vou pensar em doença genética? Claro, manifestações extrarenais em outros órgãos, idade precoce, né? Então, o nefropediatra ele já lida muito com isso, porque grande parte das doenças genéticas, obviamente, iniciam na infância. Porém, todos os casos que eu vou mostrar aqui, tirando um, que é um Kakute, todos os outros casos, vou mostrar 5 casos para exemplificar, os outros 4 foram diagnosticados adultos. Eles não foram diagnosticados na infância. Olha a importância aí do sequenciamento. E história na família, né? Que você monta ali, né? Eu estou com uma doença renal em estágio terminal, eu tenho um primo que tem problema renal, eu tenho um tio, eu tenho um irmão. Opa, red flag. Isso pode ser uma doença hereditária. Então, manifestações extrarenais, idade precoce, história na família. E aí nós temos os grupos de doenças. E esse trabalho aqui, muito interessante, mostrou o rendimento do teste genético em cada grupo. Aqui, gente, tubulopatia chega até quase 100%. Até porque muitas só consigo definir com a análise genética. Ciliopatias, rendimento excelente nas doenças císticas. Glomerulopatia tem um rendimento menor, até porque a maioria das glomerulopatias não serão hereditárias, mas tem um rendimento razoável ainda. Olha aqui na doença renal indeterminada, aquele paciente que eu não sei a causa, que eu falei lá no início, não é diabético, não tem problema de pressão há muito tempo, não consegui biopsiar, eu não sei o que ele tem, ele não tem, uma doença indeterminada. Eu posso chegar até uma acurácia de quase 50% com análise genética. E as doenças congênitas do trato urinário, principal causa lá de DRC das crianças, e que a gente recebe muitos adultos, lembrar que 1 em cada 5 pode ser hereditário. Então, eu botei por grupo, esse é um caso clássico, eu sempre apresento esse caso, porque eu começo, então, com um paciente que chegou com doença renal crônica indeterminada. Ele chegou para mim aos 46 anos de idade, não tinha ninguém na família com problema renal, e ele não tinha diagnóstico. Mas o que chamou a atenção? Ele começou o problema lá no final da adolescência, já ter problema de aumento de creatinina, nunca teve proteinúria importante, nunca teve hematúria. Né? Esse paciente já foi evoluindo com diminuição do tamanho dos rins, e ele chamou a atenção, apesar de ele já estar com doença renal crônica 4, quando eu o conheci, ele tinha alcalose metabólica e hipomagnesemia, ao contrário, né? Num paciente com DRC, eu espero acidose, eu espero até hipermagnesemia. Ele tinha um contrário, que me sugeria perda tubular, né? Problema aqui na acidificação, calinização urinária e perda tubular de magnésio. Associado a isso, ele tinha nefrocalcinose, aqui o ultrassom, olha aqui, nefrocalcinose medular e alteração oftálmica. Olha quantos red flags, gente. Alteração extrarrenal, doença renal crônica indeterminada, era uma CKDX. Né? E na tipagem, no sequenciamento, foi diagnosticado, então, uma variante. Aqui, patogênica, é aquele mesmo exemplo que eu dei, nessa proteína nesse gene chamado Claudina 19, e isso é uma doença túbulo-intersticial. É uma hipomagnesemia familiar, com esse nome grande aqui, com hipercalciúria e nefrocalcinose, que levou à doença renal. Qual foi a importância disso? Esse paciente chegou a fazer um transplante preemptivo há muitos anos, e a escolha da doadora foi importante, porque no caso foi o cônjuge, né, desse paciente. Quem doou não foi um familiar. E se fosse um familiar candidato à doação, deveria fazer o exame genético para evitar tirar o rim de alguém com uma variante patogênica. Esse é o resultado mais recente, um caso mais recente que eu tive, que é uma paciente jovem encaminhada para fazer biópsia. Foi encaminhada. Ela tem síndrome nefrótica, uma paciente com síndrome nefrótica, função renal boa, jovem, encaminhada para biópsia. Ok, nós somos nefrologistas, indicação perfeita de fazer biópsia. Só que na anamnese, eu tenho um irmão que também tem síndrome nefrótica. Você tem um irmão com síndrome nefrótica? Sim, e ele fez biópsia. O que deu na biópsia? Lesão mínima, que é a biópsia normal na ótica e na fluorescência. Não tinha feito eletrônica. Um irmão nefrótico com lesão mínima, provavelmente isso é uma causa genética. Então, antes de encaminhar essa paciente para biópsia, o que foi feito? Sequenciamento. E aí o que veio? Esse gene, NPHS1, que é um gene que produz a nefrina, uma daquelas proteínas que a gente tem lá aqui, lá no glomérulo, né? Entre os pedicélios aqui, a nefrina. Essa proteína está com problema. É o que a gente chama de síndrome nefrótica tipo 1 ou finlandesa, né? Que a gente vê nos livros, eu vi a paciente. Na realidade, isso foi meu primeiro caso, diagnosticado aqui, já adulta paciente. Olha quanta informação. Evitamos biópsia renal,
Com esse diagnóstico, se ela fizesse biópsia renal, viria o quê, gente? Lesão mínima. E mesmo fizesse eletrônica, não faria o diagnóstico pela eletrônica da finlandesa. O que é que faria com ela? Corticoide, corticoide, e não iria responder. Evitamos iatrogenia, evitamos um procedimento invasivo, sabemos agora, provavelmente, o diagnóstico da família, e essa paciente necessitando de transplante para frente, nós já sabemos que, se for um doador vivo, o cuidado que teremos, e ainda mais, como é uma doença hereditária, né, essa doença não vai recidivar no enxerto de alguém que não tem um problema genético. É muita informação, muda completamente a conduta com o paciente. Tá? Um caso agora, esse é um paciente mais sindrômico, acompanha há muitos anos. Esse veio já com uma síndrome de Fanconi completa. Eu tenho muitos pacientes, né? Faço tubulopatia, aquela lesão tubular proximal. Só que esse paciente ele tinha um Fanconi diferente dos demais. Primeiro, evoluindo com ciência renal, que não é comum. Ele já tem uma doença renal avançada. O que me chamava a atenção? Além da osteodistrofia, mas eu tenho vários pacientes assim. O que chamava a atenção é que ele tinha cálculo renal. Então, guardem. Lesão tubular proximal, geralmente, na área de tubulopatia, geralmente não dá litíase, que dá litíase é lesão distal. Como esse paciente tinha litíase renal, esse paciente deve ter doença de Date. Esse paciente, eu levei muitos anos para conseguir fazer o sequenciamento, e aí fechou. Fechou. O sequenciamento dele mostrou o quê? Esse gene aqui, CLCN5, que é um gene, né, que altera o lisossoma lá no túbulo proximal, ele tem doença de dente, que é uma doença ligada ao X. E ele não tinha ninguém na família, não tinha história na família. Esse é um caso mais dá para entender, porque ele começou a doença desde a infância, mas só foi possível fazer o sequenciamento na idade adulta, e isso muda a conduta. Porque além do ter um diagnóstico preciso agora, algumas ferramentas que a gente usa, ou alguns cuidados com outros órgãos, isso muda a conduta da gente. Peguei agora um caso de doenças císticas, ou ciliopatias. Essa aqui é uma paciente, olha, 53 anos de idade, começou a ter problemas na adolescência. Entrou em diálise há muitos anos, né, mais de 3 décadas, foi transplantada renal, perdeu o enxerto, estava em diálise novamente. E tinha a história de um irmão transplantado. Gente, parente de primeiro grau entre aspas, né? Na lei, o segundo grau, né? Sobe para o pai e desce para o irmão, mas um familiar de primeiro e segundo grau, também com doença renal em estágio terminal transplantado, é red flag. E o que tinha nesses rins nativos dessa paciente? Apesar dela estar 30 anos, HD, transplante HD. Ela tinha muitos cistos nesses 2 rins. Poderia ser uma doença cística adquirida, né, da doença renal, mas os rins, estava esquisita essa história. Foi feito sequenciamento e foi diagnosticado. Ela tinha dupla heterozigose composta, e essa paciente tinha uma nefronofitise. Essa doença é uma nefrite túbulo-intersticial, digamos assim, crônica. Só consegue se fazer esse diagnóstico, pessoal, com sequenciamento. Não dá para fazer esse diagnóstico com biópsia. Você pensa que essa paciente tem, como é que ela tem? Ela é uma paciente, qual é o diagnóstico dessa paciente na realidade? É uma ciliopatia, mas é uma CKD indeterminada. A gente não sabia a causa. Eu lembro que essa paciente, ela tem um irmão, fez o diagnóstico agora em toda a família, e se ela for retransplantar agora também, com esse diagnóstico, se for um doador intervivo, a gente vai ter que ter mais cuidado ainda nessa seleção. Então, só para mostrar aqui, né? Aqui são várias doenças que dão císticas, né? As nefronofitises. Gente, são quase 10 nefronofitises. Como é que eu sei cada uma, Carlos? Só com sequenciamento. Qual é a importância? Tem nefronofitise que lesa a retina, tem nefronofitise que dá alteração osteomuscular. Então, a gente vai atrás também de outros problemas, além das clássicas policísticas, etc. Tá? E, para terminar, é um paciente que já com uma síndrome de gigantismo, sempre trago esse caso também. Esse paciente, ele é diagnóstico diferencial com acromegalia, ele é acromegálico, é uma síndrome de hipercrescimento, e esse paciente é uma síndrome chamada Simpson-Goulart-Bemel, que é uma síndrome que é hereditária também, ligada ao X, é um gene, então a transmissão é hereditária, porém ligada ao X, ele não tinha história na família, e esse paciente, além das manifestações sindrômicas, né, pectus escavado, a politelia, classe 3, etc., ele desenvolveu também acidose tubular e nefrolitise de repetição. Até por isso que ele acompanha na nefrologia. Então, é um caso que aí eu tenho uma doença mais sindrômica, pessoal. Alterações ósseas, cutâneas, ele também tem alteração cardiológica, má rotação renal, cálculo de repetição, nefrocalcinose. Então, esse paciente aqui é uma CACUT, mas é uma CACUT, nesse caso, hereditária, aqueles 20% que eu comentei.
Então, já estamos terminando. Eu quero trazer agora que não é mais futuro, é presente. Tem tratamento específico também para algumas dessas doenças? Tem. Tentei montar essa tabelinha aqui para nefrologia. Então, são alguns exemplos de doença que dão cometimento renal. Fabry, eu já tenho reposição enzimática para a doença. É um problema no gene, né? GLA, essa aqui, todas aqui são componentes hereditários. Aqui eu vou repor a enzima que está faltando. É um distúrbio como se fosse de metabolismo. A cistinose, que é uma causa importante de doença renal crônica na pediatria, vai repor cisteamina. Eu tenho uma síndrome nefrótica com deficiência de coenzima Q2. E aí é um diagnóstico também que você vai fazer por tipagem, por sequenciamento. E eu vou fazer a reposição da enzima, tá? Um suplemento. Eu tenho um paciente, por exemplo, com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, paciente nasceu, né, com raquitismo, osteodistrofia importante. Hoje já tem droga específica, baseado na fisiopatologia, porque esses pacientes têm aumento do FGF23. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, tomando essa droga, boruzumab. As hiperoxalúrias primárias, tipo 1, tipo 2, já tem drogas específicas, são inibidores, né? Drogas que interferem no RNA, então evitam que certa proteína anômala, etc., seja produzida. As síndromes hemolíticas urêmicas atípicas, né? Com drogas específicas agora de complemento. A própria doença policística tem tolvaptan, por exemplo, para específicos pacientes, né? ADPKD 1 e 2. Os outros genes a gente não está autorizado, tá? Usar tolvaptan. Eu tenho um paciente com von Hippel-Lindau, que é uma doença também autossômico dominante, e já tem droga específica, que é o belzutifan. Pacientes com esclerose tuberosa, aqui são doenças muito raras, tá? Mas são doenças que acometem muito rim, né, por questões tumorais ou angiomiolipomas, e aqui a gente vai usar everolimo, sirolimo, para diminuir a produção desses angiomiolipomas. Enfim, é um quadro que eu fiz mostrando o seguinte: se eu tenho um diagnóstico preciso, medicina de precisão, eu posso oferecer para esse paciente outra qualidade de vida, tá? E mostrando, ó, tudo aprovado já, ó, FDA e EMA. Algumas aqui não estão aprovadas na Anvisa ainda aqui no Brasil, mas a grande maioria já está aprovada e muitas disponíveis no SUS. E eu vou trazer um último exemplo aqui, que é a amiloidose por transretina. Eu trabalho muito na área de amiloidose, que também pode acometer o rim, coração, nervos, para mostrar a evolução. Só para lembrar, o que é isso? Todos nós produzimos uma proteína chamada transretina. Aqui é o fígado, aqui é o núcleo do fígado, o hepatócito. Então a gente produz essa transretina, ó, DNA, RNA, mensageiro, translação, a TTR. Ela vai no sangue e carrega vitamina A e T4. Todos nós temos essa proteína. Tem pacientes genéticos, por exemplo, que nascem com diferentes variantes patogênicas no gene que fabrica essa proteína, então ela fica anômala e ela começa a se dissolver, formando fibrilas e amiloide. E aí vai causar insuficiência cardíaca, polineuropatia, doença renal crônica, etc. Então, olha a evolução, gente. Esse é um protótipo de doença. As primeiras drogas, o primeiro tratamento, não sei se vocês sabem qual era, trocar a fábrica. Se a fábrica tem uma proteína anômala, aí tinha que se fazer transplante hepático. Imaginem, transplantar o fígado, né, já tem uma alta mortalidade perioperatória e todo o resto da vida do paciente tomando imunossupressor, etc. Não se faz mais transplante hepático. Começaram as drogas estabilizando as proteínas, olha que legal. Aí vieram as drogas que entram no hepatócito e interferem na produção do RNA, são as drogas de interferência de RNA ou anti-oligossense, que são essas drogas aqui. Já estão se fazendo anticorpos para remover as fibrilas do corpo e, mais recentemente, que é a última tecnologia em tratamento genético, com a tecnologia, né, de CRISPR-Cas9, que inclusive deu prêmio Nobel, né, para pesquisadoras europeias. Essa tecnologia, você faz uma droga que vai entrar no corpo do paciente, vai entrar no núcleo, vai lá no DNA e ele vai editar o DNA, ou vai trocar um pedaço do gene, ou vai dar um nocaute naquele gene. Imagine, né? E isso não é futuro, porque esse é uma das primeiras brasileiras tomando uma droga de CRISPR-Cas9. Então aqui está a doutora Márcia, a enfermeira Daiane, Joe. Isso foi ano passado, fazendo a infusão de uma droga, que está em estudo ainda, obviamente, em fase 3, com a tecnologia de CRISPR-Cas9. E, vejam, estou torcendo muito para que esse estudo dê certo, porque uma dose na vida. É uma dose única na vida
e você desliga aquele problema. Então, é muito promissor. Essas drogas de interferência de RNA e de edição de DNA são drogas realmente muito promissoras e que vão curar muitas doenças, é a nossa esperança. E para finalizar, eu sugiro que todos assistam esse webinar desde 2024. O próprio Keidigo já faz webinar sobre a nefrogenética, sobre a importância da genética na nefrologia e para mudar esse paradigma. Como é a ideia que mudou o paradigma? Não é mais pegar um paciente que eu ficava anos e anos investigando, procedimentos invasivos, etc. E se a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, testar depois. E inverteu. Os testes estão sendo mais fáceis, já estão disponíveis. A gente vai discutir daqui a pouquinho a disponibilidade do SUS, que ainda é um entrave. E a gente vai sequenciar logo esse paciente, evitando, né, investigação desnecessária, evitando biópsia renal, por exemplo, desnecessária, e fazendo diagnóstico preciso, tratamento preciso, se já existir, e mudando completamente a evolução, que é o famoso vamos sequenciar primeiro. Então está aqui, né? Para finalizar, a genética já faz parte da prática nefrológica, ela é fundamental em nefropatia hereditária, porque sem ela eu não faço diagnóstico. Ela é importante na doença renal indeterminada. Eu acho que o paciente hoje, sem causa determinada, vale a pena sequenciar para transplante, para orientação familiar, etc. Nós falamos sobre os principais exames, né? Gene único, painel, exoma, genoma, como interpretar quando vem o laudo, e esse diagnóstico permite aí um tratamento específico. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente abre. Excelente aula, professor. Novamente agradecer aqui o aceite do nosso convite, né, em nome aqui da Vida Tratamento Renal, Dr. Bruno Zawadzki aqui, que é nosso diretor médico. Estou recebendo muitos elogios, né, que não é surpresa, assim, pela excelente aula, né. E hoje em dia, assim, professor, falar um pouco da minha prática, assim, nos últimos tempos eu tenho percebido que eu peço muito mais teste genético do que indico biópsia, por exemplo, né? Perfeito. Eu queria, e assim, tendo assistido essas últimas aulas, assim, a experiência dos outros colegas lá fora, eu vejo que realmente isso, assim, está cada vez mais, né, incorporado, né, na prática deles, né? Teve uma aula que me chamou a atenção, professor, que era meio que um handoff da nefrologia pediátrica, né? Para, Perfeito. de repente, aquela criança que vira um adolescente, né? Perfeito. E aí você tem esse teste genético, assim, até para essa pessoa que vai fazer planejamento familiar aí, né? Exatamente. Tendo uma doença renal. Exatamente. Isso é uma coisa, assim, que o senhor tem essa Sim, oportunidade de... claro, e muito bom que você ter colocado, você tocou nessa questão do planejamento, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma doença num homem ou numa mulher, por exemplo, que seja autossômico dominante. Ou seja, Uhum, a prole tem 50% de chance de ter essa variante patogênica, 50%, por exemplo, sendo dominante. E quando der essa variante patogênica, quando é dominante, a pessoa que herda não pode ser chamada de portadora. Ela tem a doença, pode ser até assintomática. Porque às vezes você uhum, tem uma variante, se eu tenho uma variante e eu não desenvolvo a doença, é porque a penetrância não é 100%. Penetrância é ter ou não ter a doença, ok? Então, uhum, eu tenho uma variante, mas não é 100 pessoas que têm aquela variante que vão desenvolver o fenótipo. Isso é penetrância. Outra coisa é a expressividade, é o grau da doença. A mesma variante numa pessoa pode dar mais doença, na outra dá menos doença. São expressividades. Mas voltando ao que você falou, a importância do seu comentário é a seguinte: eu tenho um pai, um homem e uma mulher, um paciente, que tem, por exemplo, uma doença autossômico dominante. E ele pretende ter filhos, ok? E aquela doença que ele tem, ele é orientado, olha, ela tem 50% de chance de descer e o seu filho ou sua filha ter. Hoje já existe na medicina fetal a possibilidade, em medicina fetal, de aquele casal, é como se fosse fazer tratamento de infertilidade, né? Sabe aquela FIV, fertilização in vitro? Então, vai uhum, fazer como se fosse uma FIV, vai coletar óvulo, vai botar o espermatozoide. E, por exemplo, ficam 4 ovos, digamos assim, né? E aí vai se fazer análise genética de cada um dos 4, por exemplo, 3 ou 4. Ah, o A tem a variante, o B tem, o C não tem. Então, nós vamos implantar o C. Então, já é possível, isso já é prática clínica, isso não tem nenhum contexto aqui de escolha de raça, de cor, isso não tem nenhuma questão ética discutida aqui. Eu respeito
porque questões religiosas, às vezes, algumas pessoas não concordam, a família sempre vai ter o direito de escolher o que ela quer, né? Se eu vou querer ter filho, se eu não vou querer ter, se eu quero ter naturalmente, eu não quero fazer nada disso, porque, mal ou bem, todo procedimento tem seu risco, a gente entende. Mas a gente, como especialista, tem que oferecer esse cardápio para aquela família. Olha, existe a possibilidade, é o que você falou, de um planejamento dessa gestação para que você, por exemplo, diminua a chance ou não leve adiante, no caso, essa variante patogênica. Muito bem lembrado. É muita informação. Os adolescentes, eu recebo adolescentes, né, que vêm com síndromes da pediatria. Ah, é um Fanconi. Ah, é uma síndrome cística. Ah, é uma Cacute. Mas, infelizmente, eu estou dizendo isso no SUS, por exemplo, nós ainda não temos esses exames disponíveis no SUS. Isso é um grande entrave. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, está sendo inaugurado mês que vem um centro de precisão no Hospital da FRJ, que vai ter os sequenciadores. Nós estamos torcendo para que, em breve, como referência de doenças raras, possamos fazer análise genética, obviamente referenciados de especialistas, mas ainda é um problema no SUS. Não são exames ainda amplamente disponíveis. Aqui e acolá, você faz pesquisa num ou no outro. Obviamente, nas doenças que já tem medicação, a indústria ajuda, porque ela paga o exame para doenças que eu já tenho droga, mas a grande maioria não tem droga ainda, né? Vão desenvolver. Então, eu acho, nessa transição da adolescente, era bom já ter o diagnóstico antes, mas a gente pega, às vezes, infelizmente, vem só com a síndrome e agora a gente consegue, mas pelo menos a gente está conseguindo fazer diagnóstico e muda bastante coisa. Os pediatras sempre são muito antenados, porque é um dia a dia maior deles nessas questões genéticas, mas a informação, a mensagem eu lido com adulto. Eu só pego o pessoal de 18, 20 anos para cima, adolescente é no limbo, né? Fica mais com o pediatra. Não, gente, os casos que eu apresentei são diagnósticos aos 30, 40 anos de idade. Isso existe, realmente, Marcelo. Deixa eu ver aqui se o pessoal tem uma outra coisa que me chamou a atenção nessas aulas, professor, assim, o pessoal quer abolir o termo nefropatia por hipertensão. Então, assim, nesses Exatamente. casos, você fala que é o Exatamente. CKDX, né, e sai procurando, Exatamente. e eles Marcelo, falam, tem né, algumas perguntas aí no chat, hein? já chego neles. Mas isso mesmo, esse termo nefropatia hipertensiva, hipertensão é a segunda causa. Aqueles trabalhos já que fizeram genoma, um exome em população em diálise, o bem conservador, aquele paciente, esse paciente é hipertenso, é causa da doença renal hipertensão. Muitas são genéticas e que não foi feito o diagnóstico. Então, não se aceita mais isso, não. A ideia é evitar esse termo, né? Eu acho que, assim, alguns casos bem estabelecidos, o diabético, né? Aquele paciente que fez uma glomerulopatia, você biopsiou, definiu bem o lúpus, né? Uma secundária. Esses casos, né? Agora, para piorar o cenário, alguns artigos estão saindo, eu faço uma tubulopatia. A turma do glomérulo, sabe o que estão vendo? Pacientes que você biopsia, tipo da IgA, você trata, não responde. Na realidade, não ele tem, por exemplo, Alport, entendeu? Isso, eu fiquei chocado com essa seu dado na aula aí. Isso aí. Então, o que acontece? Tanto que nos trials agora, de drogas, sobretudo em glomerulopatia, etc., tem estudos que estão exigindo a sequenciamento do paciente para entrar no trial. Porque como é que eu vou dizer se a droga A, se aquela glomerulopatia é resistente ou não? Porque às vezes ela é genética e ela não responde. Então, muito paciente que a gente classificou, certamente, GESF refratária, etc., são genéticos que agora a gente tem possibilidade de fazer diagnóstico. Perfeito. Aqui no chat, professor, assim, muita gente elogiando, né? Obviamente, sua excelente aula, né? Obrigado, pessoal. E o pessoal perguntando a parte logística, né? Tanto o meu xará Marcelo Alexandrino, quanto Paulo aqui, eles perguntam, quer saber mais ou menos o custo, né, desse teste, sim, e também os laboratórios que realizam, né, pelo Brasil. Sim. Não são muitos laboratórios. No SUS, existe na USP o Genoma, porém é pago, não é gratuito, tá? Para fazer genoma, exoma, painel, excelente laboratório, mas não é gratuito, não faz pelo SUS, tá? Existe um custo que é semelhante, eu vou chegar lá no custo.
Mas existem laboratórios excelentes das grandes redes. O Laboratório Mendelex, em São Paulo, tem laboratório no Sul, Genômica com K. Então, eu diria aí que nós temos alguns laboratórios, obviamente, com níveis muito bons, porque, né, é uma medicina de precisão, e isso é bom, porque com esta concorrência, né, a tendência, inclusive dos insumos, é de você ter uma queda dos valores. Por exemplo, hoje, um painel, existem laboratórios, eu não quero falar especificamente aqui, não tem nenhum conflito de interesse, mas, por exemplo, eu gosto muito de usar um painel de doença renal de determinado laboratório que faz quase 500 genes de painel de doença renal. Então, já pega quase toda a nossa especialidade. Ajuda muito, entendeu? Então, e o custo não tem muita diferença. Hoje, o custo privado, atualmente, de um painel é em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000, e de um Gexoma é 10% a mais. Está parecido o preço. A tendência, eu acho, que é Exoma, só que lembrar que é um tiro de 360 graus, o paciente tem que entender isso. Então, por exemplo, eu estou com uma família, hoje mesmo eu atendi 2 amiloidoses hereditárias no centro de amiloidose. Os filhos vão ter que tipar. Eu peço só para fazer o gene da transretina. Eu não peço um gene só. Agora, quando eu tenho um paciente, esse na nossa área de nefrologia, tem uma doença cística aqui, mas não tem história na família para policística, está esquisito. Que doença é essa aqui? Aí você pode pedir ali um painel de cística. Poxa, mas será que é só cística? Será que é um componente túbulo? Porque tem tem doença túbulo intersticial que dá cisto. Tá? A chamada ADTKD, que é a doença túbulo intersticial autossômico dominante, que não é tão rara assim, ela dá cistos no rim. Então, se eu pedir um painel só para cisto, eu vou errar, entendeu, Marcelo? Então, nesse caso, eu vou pedir um painel de doença renal, porque eu abarco melhor sem perder muita profundidade. Então, mais ou menos... Gente, vamos entender. O genoma é mais caro, tá? O genoma, ele é mais caro. Agora, imagina, hoje o preço de um sequenciamento, de um exoma, é mais barato que uma tomografia, que uma ressonância magnética. Quem imaginar que você faz um sequenciamento hoje com um custo menor, olha o que você economiza de internação, procedimento, exame. É assim, o custo-benefício é surreal, como a gente ainda não está amplamente disponível. Estou torcendo aí para que a gente tenha disponibilidade no SUS, né? Em nível de Brasil. Essa decisão, professor, o senhor toma junto com um geneticista ou é baseado muito assim na sua suspeição clínica, no que você... Excelente pergunta. Alone, agora, por exemplo, eu trabalho em 2 hospitais universitários, né? Um tem pediatria, tem geneticista mais ligado, clínico, e outro não. Outro agora que a gente está recebendo um geneticista clínico. Vamos entender o seguinte, a gente às vezes precisa de um colega, né, para eventualmente interpretar um exame, etc., mas não tem geneticista clínico para 8.000 doenças. Quer dizer, são 6 a 7 mil doenças raras, 80% são genéticas. Então, cada especialista, o cardiologista tem a área de arritmia, miocardiopatia. O endócrino tem várias doenças genéticas. O nefro, a gente tem as glomerulopatias, as tubulopatias, as císticas. Eu acredito que em todas as especialidades, alguns colegas vão ter que estudar um pouquinho para poder absorver esse tipo de demanda, porque realmente nós não temos, pelo menos por hora no Brasil, esse número de profissionais que atendam a tudo isso. Então, na prática, Marcelo, a sua pergunta, dentro da nefro, claro, eu peço direto, eu já tenho a síndrome, laboratório, etc. Numa dúvida maior, uma coisa mais sindrômica, aí eu não me atrevo. Né? Mas, geralmente, esses casos são mais pediátricos. Aí precisa muito do colega geneticista para ajudar naqueles testes que por exemplo, MLPA, FISH, esses testes eu trabalho só com sequenciamentos monogênicas, que é o que a gente pega mais assim no adulto, tá? Perfeito. Marcelo, Carlos, porque o pessoal perguntou aqui do Rio, aqui no Rio o Richer, o próprio DASA, né? Todos eles fazem. Muito bem lembrado, Bruno. Obrigado. Essas genético. Isso. Da saúde suplementar, só uma coisa. Na saúde suplementar já é rotina. Isso, na saúde suplementar, os grandes laboratórios, Rede DASA, todos eles
Eles, obviamente, têm os seus laboratórios genéticos de referência, você já coleta material. E, gente, é suave, não é nem sangue mais. Hoje mesmo eu coletei 2. Suave oral. Hoje você tem o resultado de um painel com 15 a 20 dias. Você tem o resultado de um exoma, geralmente com 30 dias. Genoma demora mais, né? Então, realmente, eu acho uma mudança de paradigma e como a gente aprende. Cada dia eu estou aprendendo e vendo doença que eu só vi em livro-texto. A gente está com uma paciente que até deu uma entrevista, tá publicado um videocast aí que a gente gravou. Ela tem por volta dos 30 anos e veio com quadro de uma síndrome nefrótica, já em fase terminal, já da doença renal avançada. Começou a dialisar, a gente fez o painel genético e veio uma mutação do WTR1 patogênico. Perfeito. Aí ela está listada para transplante, né? O familiar foi avaliado, foi negativo. Muda tudo. E ela fez o aconselhamento genético e os filhos também, porque o filho, né? Ela tem um filho pequeno. Perfeito. E aí foi negativo, mas enfim, saiu o diagnóstico e vai transplantar e muda agora com uma segurança, exatamente. Exatamente, que é a precisão, né? Vai transplantar, já vai saber qual é a doença, sabe se recorre ou não, quem vai tirar, quem não vai tirar o rim, se precisa teste genético ou não. A turma do transplante aí precisa muito, eu acho, nos pré-transplantes. Né? Exatamente. Então, assim, é muita informação e eu acho que o custo vai cair cada vez mais. Eu acredito que em curto prazo a gente já tem disponibilidade. Alguns centros aqui, como aqui no estado do Rio de Janeiro, já começam a montar os sequenciadores. É claro que ainda tem um custo para fazer isso. Não vai ser um exame que a atenção básica vai solicitar diretamente. A tendência são as especialidades, a atenção secundária, e encaminhar para centros para que possa, então, qual é o melhor exame a ser feito, etc., para ter pelo menos um filtro, né? Mas, em termos de SUS. Mas na saúde suplementar já é rotina. E já caiu muito, né, Carlos? Lembra? Antigamente era os R$7.000. Nossa, era exato. R$1.900, vertiginosamente. Faz o exoma hoje, né? Exatamente. Cuidado que a gente está falando aqui de medicina de precisão, laboratório, não são esses testes que você compra aí de 200, 300 reais aí na farmácia para ver. São coisas diferentes, né? Aqui tem um impacto psicológico e outra coisa. Você não sai pedindo um exame desse, não. Você tem que fazer uma consulta pré para explicar, né, as probabilidades, o que pode vir, o que não pode não vir, dentro da sua área. E a entrega tem que ser o médico com o paciente, a consulta pós para entregar o resultado, orientar a família. Aí, claro, se você tiver um suporte com psicólogo, né, multidisciplinar. E nós não temos no Brasil uma coisa que os americanos têm, né, que é o aconselhador genético. Né? Genética e causa. A gente não tem esse profissional no Brasil. Não tem esse profissional que vai aconselhar as famílias com formação superior de aconselhamento genético. A gente tem a turma que trabalha, os colegas do laboratório, o pessoal da área de biomedicina, né, que é muito trabalho de biodata, né, é um trabalho hercúleo, né, para fazer as análises, mas aqui acaba que é o profissional, a gente que está no front, que vai acabar tendo que fazer essa orientação por hora. Tá bom? Excelente. Pessoal, muito obrigado aqui pela interação de vocês aqui no chat, né? E também mensagens aqui que eu tenho recebido também elogiando essa super aula, professor. E, novamente, assim, agradeço muito, assim, foi realmente uma aula que foi um banho de luz, assim, nesse assunto que eu acho, eu fico, assim, muito animado, né? Assim, com essas perspectivas que a gente tem pela frente aí, né? Então, esse conhecimento realmente precisa ser difundido mesmo. Eu acho que é coisa que impacta, né, decisões clínicas, né? Eu acho que até já eu visualizo isso como tendo impacto na saúde pública mesmo, né? Que a gente está dando diagnóstico. Prevalência, assim, isso aí. Pois prevalência alta, a gente tá falando de 10, 15, 20% na nossa área de nefrologia. Exatamente. Imagine em todas as outras especialidades. E assim, fora como a gente conversou aqui, né? Esse pessoal que é classificado como doença hipertensiva, por exemplo, né? Então talvez até seja até subestimado esse valor, né? Exatamente. Então, assim, eu encaro como algo que a gente tem que estar pronto, assim, para essa nova realidade, né? Não só diagnóstica, mas também terapêutica, como
o senhor mostrou aqui. Então, assim, Sim. pô, a gente só tem que agradecer mesmo, assim, por ter recebido esse presente aí do seu aqui, né? Numa segunda-feira à noite, né? Como a gente gosta de Isso aí. brincar aqui nas Para nossas sessões. quem aguentou até aqui, eu agradeço. Agradeço a Davita, ao Brunão, você. Somos uma Perfeito. família aí. Estamos juntos aí à disposição e Isso é qualquer coisa, a gente está sempre à disposição para trocar muito ideias bom, sobre determinado caso, etc. bom saber que a gente Tá tem o joia. senhor aí no nosso time aí, viu? Isso Bruno, aí. você tem alguma mensagem aí para o pessoal aí para encerrar essa sessão? Só agradecer o Carlos aí, parceiro, amigo, e, pô, esse cara é espetacular, né? Aula espetacular. Só lembrar que a gente vai estar no Congresso Brasileiro lá com o nosso. A gente vai estar com o stand lá, vai ter um simpósio satélite nosso, a gente está preparando algumas coisas bem legais. E mesmo tendo o Congresso em setembro, tem sessão, né, Marcelo? Vamos ter A gente sessão, não vamos ter para, né? sessão. Não tem essa, né? A gente não para não, não para não. A gente vai falar sobre HDX, né, no mês que vem. Então, estão todos convidados aí para essa sessão de setembro. Tá joia, pessoal? Beleza. Boa semana a Muito todos. obrigado. Saúde a todos aí. Tchau, Sequenciamento primeiro. Um abraço. Ótimo. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau.